Olá, alunos dos nonos anos, vamos para mais uma videoaula. Essa semana nós iniciamos o quarto bimestre, então façam tudo com muita atenção para a gente estar finalizando esse último bimestre do ano. Esse bimestre vai ser um pouquinho diferente, agora as videoaulas, né, e as atividades, elas serão para 15 dias. Então, essa videoaula de hoje corresponde às semanas de 19/10 a 23/10 e 26/10 a 30/10. Ou seja, vocês terão agora 15 dias para realizarem a atividade. Não será mais postado semanalmente, sim quinzenalmente, tá bom? Nós vamos iniciar hoje o capítulo 6 da apostila do terceiro bimestre. Eu peço que vocês abram comigo aí na página 18. E o tema é: quando tecnologia e música andam juntas. Eu vou ler o que eu tenho aqui na minha apostila antes de vocês lerem, acompanharem a leitura aí comigo. Então, neste capítulo será trabalhado um repertório bastante diferente do que havia sido escutado até então. Apresentaremos obras do início da segunda metade do século XX, que fazem parte do que é conhecido como música contemporânea erudita. Depois de vários semestres trabalhando os conceitos fundamentais da música, como as propriedades do som e a organização dos sons na música, agora serão descobertas as formas pelas quais os compositores transcenderam as ideias tradicionais de som, silêncio, ruído, forma musical e etc., criando obras de ruptura. Abordaremos a música acústica, minimalista e aleatória, e a não acústica, concreta e eletrônica, examinando as obras características de cada movimento. Então, eu apresento aí para vocês o que nós estudaremos neste capítulo. Então, agora acompanhem comigo na apostila. Neste capítulo, a arte contemporânea será trabalhada em diferentes expressões da música. Vamos entender as transformações que marcaram os movimentos da música erudita contemporânea da década de 1950 e como, mais à frente, o uso das tecnologias influenciou de forma definitiva a música erudita e a não erudita. Esta influência ainda se reflete na escrita musical da atualidade. Vocês também vão conhecer alguns dos rumos tomados pelos compositores ao expandirem as possibilidades de trabalho com o som, tanto de forma acústica quanto eletrônica, isto é, o som criado ou transmitido por meio de aparatos eletrônicos. Aqui ao lado nós temos a imagem de uma apresentação, né? A apresentação da ópera Fim de Jogo, do compositor húngaro Kurtág, no Teatro Alla Scala em Milão, Itália, 2018. Observe então essa fotografia. O espaço de diálogo, como eu sempre falo para vocês, nós não estaremos realizando porque é um debate em sala de aula, ok? Na página 19 agora, vocês encontrarão os objetivos deste capítulo, que são: conhecer a música erudita na segunda metade do século XX, estudar o minimalismo, a música aleatória, a música concreta e a música eletrônica, compreender a combinação de sons gravados, concretos e eletrônicos na música. Então, para começar aí, a música erudita na segunda metade do século XX. A música se constrói com base em diferentes repertórios. Até o final do século XIX, com o trabalho de milhares de compositores, aquilo que conhecemos como música foi formatado. Então, esse formatado aí é uma combinação de sons em seus elementos primordiais. Então, altura, duração, timbre, intensidade. Então, a música foi formatada, ela tinha que ter esses elementos primordiais, que era a altura, duração, o timbre e a intensidade. Isto é, se hoje você lê a palavra melodia e sabe explicar a alguém do que se trata, é porque durante séculos a música desenvolvida pelos compositores tinha uma estrutura que se sobressaia ao acompanhamento, uma estrutura que podemos escutar até hoje em uma série de gêneros musicais. Um dos antecessores da chamada música contemporânea foi o movimento do romantismo musical. O objetivo dos compositores românticos estava ligado à ideia de expandir as possibilidades de expressão musical,
utilizando massas sonoras de grande densidade e potencial emotivo. Para conseguir isso, os compositores desse período utilizaram diferentes sonoridades, obtidas pela mistura de timbres dos instrumentos da orquestra e formas musicais mais livres do que as do período clássico, como a do poema sinfônico, que se baseava em um poema, uma imagem ou até mesmo em uma história. O passo seguinte foi buscar novas estruturas e timbres que estivessem além de qualquer limitação oferecida pelas formas musicais convencionais e pelos timbres da orquestra. Vocês têm uma obra, Schubert ao piano 2, de Gustav Klimt, 1899. Esta obra de Gustav Klimt foi destruída em um silêncio provocado por nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A pintura retrata Franz Schubert, que pertenceu ao fim da era clássica na música. Página 20. Na segunda metade do século XX, podemos encontrar dois tipos de produção musical diferentes, conforme indicado abaixo. A música acústica, produzida com sons de instrumentos, corpos ou dispositivos sonoros, sem a interferência de equipamentos de manipulação eletrônica. E a música não acústica, feita com sons gerados, manipulados ou transmitidos eletronicamente. A primeira abordagem será a música acústica, da qual estudaremos os gêneros minimalismo musical e música aleatória. O minimalismo. Minimalismo é uma denominação utilizada para se referir às técnicas de composição que priorizam a repetição de pequenos trechos rítmicos e melódicos. A música minimalista tem entre seus principais representantes os estadunidenses Stevie Reich, 1936, ainda vivo, Terry Halley, 1935, também ainda vivo, e Philip Glass, 1937, ainda vivo. Para compreender o minimalismo na música, nada melhor do que escutar exemplos musicais e refletir sobre as técnicas empregadas em sua execução. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o estudo da música, feito nesse capítulo, ele vai ser compreendido melhor através da apreciação. Então, para que vocês entendam o minimalismo, procure alguma música de algum desses artistas, tá? Para que vocês entendam o que seria cada item, tá bom? Então, a gente sempre vai citando algum artista. Então, se possível, procure aí nas mídias, alguma obra desse artista para que vocês compreendam o que é cada item. Aí, vocês têm uma imagem do compositor Stevie Reich. As atividades propostas nessa página aqui, vocês não irão fazer, tá bom? Então, pode pular essa parte. A atividade pesquisa referente à página 21, vocês também não irão realizar. Agora, na página 22, vocês irão encontrar os processos criativos. Essas atividades vocês realizarão. Então, em folha separada, com aquele cabeçalho que eu sempre falo para vocês, nome da escola, disciplina, professor, semanas, porque agora vocês podem colocar as 2 semanas, então de 19 a 23 do 10, de 26 a 30 do 10. Aí vocês copiem os enunciados e respondam. 1. Escute mais uma obra de Stevie Reich intitulada Drumming, composta entre 1970 e 1971. Ela é considerada a primeira obra-prima do minimalismo. Após a audição, nas linhas abaixo, responda: como você descreve esta música? Em que sentido o processo de composição é minimalista? Então, na página anterior, eu expliquei para vocês o que era o minimalismo. Então, o que vocês vão tentar entender na música, Ao apreciar a música, vocês vão reparar a sequência de sons que vão se acumulando. A sequência original soma-se a outros elementos, até que se chega a uma massa de grande densidade sonora. Por isso, a música é minimalista. Chega-se a esse resultado com a soma de elementos musicais simples. Então, tentem perceber essa característica minimalista. Leia novamente a página anterior e aí tentem relacionar.
2. Depois da apreciação de todos esses exemplos de música minimalista, faça um resumo sobre cada uma das técnicas utilizadas, analisando o ritmo musical das obras. Em seguida, descreva como o compositor utilizou o ritmo e organizou os elementos sonoros nas duas obras citadas. Quando fala aqui nas duas obras citadas, é na citada anterior aí, a Drumming, né, de Stevie Reich. E na página anterior, ele fala de outra música também de Reich. Então, aqui na página anterior, ó, ele fala dessa música aqui, ó, Clapping Music. Então, vocês podem procurar também essa outra música, ouvir, e aí vocês vão falar um pouquinho do ritmo. Vocês vão relacionar o ritmo ao pulso. Então, será que eu consigo, né, nas duas músicas, o ritmo segue o pulso? Eu consigo relacionar esses dois itens, né? Então, vocês têm que ouvir as músicas e fazer essa apreciação e essa relação. Então, o pulso, quando a gente, né, acompanha, bate os pés, né, acompanha aquele ritmo. Então, tentem perceber isso, tá bom? Na sequência aí, agora nós vamos conhecer música aleatória. O norte-americano John Cage, 1912-1992, foi uma das personalidades artísticas mais influentes da segunda metade do século XX. Além das composições originais criadas por ele, suas perspectivas estéticas e filosóficas foram especialmente importantes para artistas de diferentes linguagens. A partir da década de 1950, Cage radicalizou sua linguagem utilizando meios, materiais e ideias pouco convencionais para produzir música. Ele criou a ideia de piano preparado, inserindo objetos entre as cordas do instrumento, e escreveu obras originais que exploravam essas sonoridades inusitadas. Cage repensou a maneira de se compor música, deixando o imprevisto atuar na escolha dos materiais musicais inseridos em algumas composições, o que ficou conhecido como música aleatória, pois os elementos da música, tema, ritmo, etc., eram escolhidos ao acaso. Em outras composições, sua perspectiva era orientar os ouvintes a se concentrarem no caos sonoro, que para ele representava a música do cotidiano. John Cage também revolucionou as formas de performance, conferindo ao intérprete a possibilidade de decidir aleatoriamente o que tocar, com base em fragmentos dispostos em ordem não linear em suas partituras. Quando Cage promoveu a apresentação de uma obra intitulada Theatre Piece No. 1 em 1952, deu início a uma nova maneira de conceber a performance artística. Theatre Piece No. 1 reunia, ao longo de 45 minutos, leituras simultâneas de poesia e filosofia, música tocada em piano preparado, latidos de um cão, pinturas penduradas e sons tocados em vitrolas antigas. Tudo isso ocorria em meio aos espectadores, de maneira aleatória, com base nas instruções dadas pelo compositor. Então, Cage revolucionou aí a história da música, né? Com essa música aleatória, com esse piano preparado. Página 23. John Cage criou um novo tipo de evento artístico que inspirou Alan Capro, conhecido no capítulo anterior, a conceber a forma de arte denominada por ele de happening. Além disso, ele foi um visionário que questionou a própria concepção do que é arte musical e previu o surgimento de música totalmente produzida por máquinas. Uma de suas obras mais instigantes é uma peça denominada 4 minutos e 33 segundos, composta para qualquer instrumento ou conjunto de instrumentos, dividida em 3 movimentos. O primeiro tem cerca de 30 segundos, o segundo 2 minutos e 23 segundos e por fim 1 minuto e 40 segundos. Nela, o intérprete é instruído a realizar todo o ritual performático que envolve um concerto, sem, contudo, satisfazer a principal expectativa da plateia, tocar. Aí vocês têm uma imagem do compositor John Cage, influenciou profundamente a música, as artes visuais e a dança do século XX. Então, ele influenciou, né,
todo esse contexto aí do século XX. Aí vocês veem a imagem que ele está colocando aí os objetos em meio às cordas do piano, né? Que fez aquela música aleatória. Agora vocês têm os processos criativos. Essas atividades são para serem realizadas. Então, na mesma folha que vocês fizeram a atividade anterior, coloquem processos criativos, página 23. Copiem os enunciados e respondam. Então, o primeiro, né, a primeira questão aí, pede que vocês procurem aí nas mídias a obra 4 minutos e 33 segundos, ouçam a composição e depois, né, tente imaginar como a plateia, à época de Cade, se sentiu ao apreciar esta criação musical inusitada. Então, depois de observar, tente imaginar como a plateia reagiu a essa inovação. Depois, a 2. O que você achou da execução dessa obra incomum? O impacto foi grande na época de sua estreia? E você pode conferir diferentes execuções gravadas disponíveis na internet? E aí vocês vão responder A, B, C e D sobre o que vocês, né, ouviram e que vocês sentiram com essa obra bem diferente aí. Depois, a 3, vocês vão analisar o papel do silêncio, do som e do ruído na música. A utilização desses elementos é a mesma de outros tipos de obras eruditas que você conhece? Qual é a relação dessa obra com a seguinte frase de John Cage? Tudo o que fazemos é música. Então, vocês vão observar nesses 3 itens, o silêncio, o som e o ruído na música. Esses 3 itens estão presentes nessa obra 4 minutos e 33 segundos. Vocês vão ver qual desses elementos se sobressaiu, né? Foi mais visível, mais perceptivo aí nessa música, né? E aí vocês comentam um pouco dessa frase de John Cage, tudo que fazemos é música. Então, realizem essas atividades com atenção. Então, lembrando que vocês têm 15 dias para fazer todas essas atividades, tá bom? Qualquer dúvida, procure a mim ou a professora Aline aí nos grupos de WhatsApp. E até a próxima semana. Um beijão meu e um beijão da professora Aline. Tchau, tchau.